Estamos ao vivo, seguindo aí com a nossa série, falando sobre Jesus. Estou aqui estampando uma camisa de um projeto que daqui a pouco vai estar movimentando aí vários universitários aí de Volta Redonda e da região sul-fluminense. E quando eu ganhei essa camisa, me inspirou a falar hoje sobre um dos aspectos que Jesus tinha, que é a questão da união. Eu acho isso muito legal porque quando você vai ver a equipe de Jesus, é uma equipe muito diversa. E tem duas pessoas que me chamam muito a atenção na equipe de Jesus. A primeira é Simão, chamado Zelote, e a segunda é Levi, que depois muitos conhecem como Mateus, que era publicano. Apertando um pouquinho a tecla SAP e fazendo uma reflexão para os dias de hoje, eu poderia dizer que Mateus, como publicano, ele era um funcionário do governo. Estou exagerando aqui, claro, que eu não quero entrar para o vídeo não ficar muito longo. Toda a questão do Império Romano, um judeu contratado pelo Império Romano, a questão da extorsão, estou enxugando bem o negócio. Então, Mateus ou Levi poderia ser chamado de um funcionário do governo. Por sua vez, Simão, que a Bíblia deixa bem claro que ele era um zelote, ele poderia ser considerado como alguém da oposição, alguém contrário ao governo. Como eu disse, não quero entrar nos pormenores, falar da questão de quem são os zelotes, a questão deles serem contra o Império Romano, matando inclusive o romano, quero enxugar bem o negócio. O que me chama muita atenção é que Jesus une esses dois caras. Um que está prestando serviço ao governo e o outro que é contra o governo. E é muito interessante quando você vai ver lá em Atos, que depois que Jesus morre, tanto Simão, Zelote, quanto Mateus estão ali no cenáculo, orando, buscando a Deus, seguindo incessantemente, buscando com súplicas e oração, até que o Espírito Santo desça junto com outros apóstolos. Isso me chama muita atenção. Eu falei, cara, como é que Jesus ele une pessoas tão antagônicas, pessoas que, num contexto político, cultural da época, eram inimigas, literalmente, por algumas coisas. Mas Jesus é isso. Jesus une pessoas, né? Jesus une propósitos. Isso eu estou falando do ponto de vista humano, tá? Não estou nem entrando agora nesse quesito do ponto de vista sobrenatural. Mas Jesus uniu duas pessoas politicamente antagônicas. Uniu duas pessoas, além de outros 10, que tinham visões diferentes e conseguiu colocar essas pessoas num único propósito. Jesus é fantástico, cara. Quando você vai ver o que ele trabalha, o que ele faz, o que ele consegue promover, a união é algo fantástico. Mas existe um outro aspecto de união que Jesus faz que é extraordinário, né? Quando você vai ver a cruz, o símbolo da cruz é muito interessante. Existe uma analogia que eu acho muito legal da cruz. E isso eu queria entrar um pouquinho aqui com você. Primeiro você precisa entender que a cruz não era uma condenação comum. Era uma condenação muito específica para os mais altos crimes. Então, se você fosse crucificado, é porque Roma queria fazer de você um exemplo. Assim, olha, tá vendo esse cara? Ele está sendo crucificado. Não faça igual a ele, senão você também vai ser. E dentro da cultura judaica, você ser pendurado em um madeiro era considerado uma maldição ainda pior, né? Era algo muito terrível dentro da cultura judaica. Então você tem a cultura romana e a cultura judaica numa condenação muito específica. Mas tem uma analogia que eu gosto da cruz, né? Muito interessante, que fala que a cruz na vertical, Jesus une Deus e os homens. E na horizontal, Jesus une os homens consigo mesmo. Ou seja, os homens entre eles. Isso é muito legal, muito interessante quando você pensa no simbolismo. Por que Jesus decidiu
isso é crença minha, tá? Existiam várias formas que Jesus poderia escolher morrer, mas porque ele escolhe morrer em uma cruz, daquele jeito, exposição. Quando você vai ver nos filmes, Jesus está sempre com um paninho cobrindo ali as suas partes íntimas. Mas historicamente nós sabemos que uma pessoa que era crucificada nua, não tinha paninho nenhum não. E a pessoa era nua para poder expor mesmo a vergonha dela. E aí Jesus decide isso, decide fazer isso publicamente. Eu gosto muito dessa analogia de que ele une Deus e os homens entre eles. E é fantástico quando nós entendemos de que existe um propósito maior em Jesus. Jesus ele veio e se esvaziou para poder promover união entre as pessoas. Eu acho fantástico que a criação inteira, Deus sempre se aproxima da humanidade. Como assim? Eu tenho uma frase que eu ouvi esses dias, me perdoem porque agora realmente eu esqueci o autor. Não sei se foi C.S. Lewis ou algum outro teólogo, me perdoem mesmo. Depois até podem procurar e colocar nos comentários. Mas tem uma frase que fala que o inferno é a maior prova do amor de Deus. Eu falei, caramba, que forte! Mas quando você entende o contexto, você compreende realmente que essa frase tem um poder muito forte. Por quê? Porque o inferno é uma escolha, é uma decisão. Quando Deus criou a humanidade, ele poderia ter criado a humanidade como um robô, que simplesmente obedecia sem ter uma vontade, mas não, quando ele cria a humanidade, coloca Adão no Éden, ele coloca uma árvore lá e fala, Adão, vamos supor que tinha 100 árvores, eu acho que tinha muito mais, mas só para poder ilustrar algo. Tem 100 árvores aqui, 99 você pode comer, mas tem uma que você não pode comer. Às vezes as pessoas falam que, por que Deus fez isso? Simples, porque Deus queria que Adão estivesse com ele, não por obrigação, mas por escolha. O amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. E Jesus é o amor. Jesus é uma decisão. E quando você decide se unir a Ele, Ele transforma a sua vida. Acho isso fantástico. Então a pessoa não é obrigada a servir a Deus. Mas você precisa entender que você não servir a Deus é ruim. É uma condenação. E aqui eu não quero entrar nas questões se existe ou não existe inferno. Até porque eu sempre falo que o inferno não é um lugar. O inferno é um estado. O inferno é a ausência de Deus. Você pode estar no inferno com Deus, que aquilo se torna o céu. E você pode estar no céu sem Deus, e aquilo é o inferno. Então, o inferno, o céu, não são lugares, são estados. É quem está com você. Quem vive com você esse estado que você está vivendo agora. E Jesus, quando ele vem com esse propósito de nos unir novamente a Deus, restabelecer esse elo que foi perdido lá com Adão. E ele, como o último, não o segundo, mas o último Adão, ele restabelece isso. E o inferno fica sendo isso, uma escolha. Se você não quer estar unido a Deus, existe uma outra opção. Não é boa, não é agradável, mas você pode decidir isso. E isso é muito interessante. Deus, Jesus, veio para unir Deus e homens os homens entre eles. Um abraço, gente.